no Distrito Federal. E vamos falar também sobre as mais recentes mensagens da Força Tarefa da Lava Jato, em Curitiba, que foram reveladas pela defesa do ex-presidente Lula, foram enviadas ao STF num documento com perícia. A gente vai falar sobre tudo isso, então, com o Fernando Ideu daqui a pouquinho. Antes, vamos com as principais notícias do dia? Olha só. Investigado por peculato e lavagem de dinheiro, Flávio Bolsonaro comprou uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília. Nas últimas eleições, quando ele concorreu ao Senado pelo Rio de Janeiro, o filho de Jair Bolsonaro declarou um patrimônio de 1.700.000 reais à Justiça Eleitoral. A mansão, comprada em fevereiro, tem 1.100 metros quadrados de área construída. 8 quartos, academia de ginástica, fica na área mais nobre de Brasília. Como a gente está vendo aí nesse vídeo, publicado no site da imobiliária que vendeu a casa ao senador. De acordo com as investigações, Flávio era dono de uma loja de chocolates que teria sido usada para lavar 6 milhões de reais. No começo da tarde agora de hoje, Flávio Bolsonaro divulgou um vídeo nas redes sociais falando sobre a compra dessa mansão. Dá uma olhada. Eu não vou deixar de fazer nada na minha vida por medo de como a imprensa vai explorar ou distorcer isso. Então, sendo bastante objetivo, eu vendi um imóvel que eu tinha no Rio de Janeiro, vendi uma franquia que eu possuía também no Rio de Janeiro e dei entrada numa casa aqui em Brasília e a maior parte do valor dessa casa está sendo financiada num banco, numa taxa que foi aprovada, conforme o regimento familiar, como qualquer pessoa no Brasil pode fazer. Então, eu lamento essa exploração com um fato simples. Isso tudo está numa escritura pública, portanto acessível a qualquer brasileiro, acessível a qualquer imprensa. Então, já começam a ir atrás de outra coisa agora, mas não estamos conseguindo identificar a compra e venda do seu imóvel lá no Rio de Janeiro. Foi um instrumento particular de compra e venda que daqui a pouco vai ter uma escritura pública também e está na fase de elaboração das certidões para que possa instruir essa escritura pública. Nada além disso. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse caso, tá bom? Vamos falar agora sobre a pandemia aqui no Brasil. Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória que autoriza a entrada do Brasil no consórcio COVAX Facility e também vetou o prazo de 5 dias para a Anvisa aprovar o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. Esse veto atendeu a um pedido do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Bolsonaro também vetou um trecho da medida provisória que obrigava a federação a reembolsar gastos de estados e municípios na compra de vacinas. Lembrando que a Frente Nacional de Prefeitos formou um consórcio justamente para comprar imunizantes, que foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Com as UTIs lotadas, Santa Catarina começou a transferir pacientes de Covid-19 para outros estados. A fila de espera por leitos de UTI é de 200 pessoas. Até hoje de manhã, 6 pessoas tinham morrido nessa fila de espera. Os primeiros 16 pacientes serão transferidos ao longo do dia para o Espírito Santo, que tem um índice de ocupação de UTI de quase 77%. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 40 mil novos casos de Covid, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. A média móvel de mortes por dia é de 1.223 óbitos, a mais alta de toda a pandemia. O governador do Acre testou positivo para a Covid-19 5 dias depois de encontrar com Jair Bolsonaro. Gladson Camelli, do Progressistas, anunciou que está com a Covid pelas redes sociais. Ele disse que não tem sintomas e que permanecerá isolado e trabalhando de forma remota. O Acre passa por uma crise sanitária sem precedentes, com a epidemia do novo coronavírus e muitos casos de dengue. Na semana passada, Jair Bolsonaro visitou o estado. O governador, que normalmente usa máscara em aparições públicas, tirou o equipamento ao se aproximar de Bolsonaro. Vamos dar uma olhada nesse momento. Pelo da saúde. Muito obrigado, presidente. 13 mil doses. E no Paraná, um infectologista foi espancado depois de alertar um familiar sobre os riscos de ir a uma festa durante esse momento da pandemia. José Eduardo Panini, que é da cidade de Toledo,
relatou a história nas redes sociais. Ele, que é médico da prefeitura e participa das ações de combate à epidemia, tentou dialogar com esse parente que mora com idosos. E daí ele acabou espancado por esse familiar e um grupo de amigos que ia à festa. É muito lamentável essa situação. Vamos conversar com Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, que já está aqui com a gente. Oi, Silvio, tudo bem por aí? Tudo bem, Thalita, e com você, tudo bem? Tudo bem também. Silvio, as notícias dão conta agora, as últimas notícias em relação à pandemia. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o presidente do Instituto Butantan, o Dimas Covas, está defendendo que o estado entre numa fase vermelha imediatamente por conta dessa ocupação dos leitos de UTI. O secretário de Saúde do estado de São Paulo também está defendendo o cancelamento das aulas presenciais no estado para tentar conter a disseminação do coronavírus. E ele diz também, faz um alerta importante, que não dá para fazer um lockdown sem ter a aprovação do auxílio emergencial, senão é você botar as pessoas em casa passando fome nesse momento. E um auxílio emergencial que não avança na Câmara, ali no Congresso. A gente já está conversando desde janeiro, esperando a renovação do auxílio emergencial, que não sai nunca. Não há urgência por parte dos parlamentares em aprovar algo tão essencial nesse momento, né? Não há urgência da parte do Congresso de cuidar do brasileiro, né? Eles estão pensando, já se envolveram num projeto legislativo para proteger eles próprios de acusações de delitos que eles tenham cometido, inviabilizar o que aconteceu recentemente de um parlamentar ter sido preso, né, por flagrante. Quer dizer, eles estão ocupados consigo próprios, né, e pensando na sua reeleição, numa reforma política, esquecendo que o Brasil está imerso numa enorme crise, né? Essa questão da pandemia, ela está ficando mais intensa, está recrudescendo. Essas novas variantes, mutantes da pandemia, são mais letais e mais rápidas na difusão. E nós não temos uma campanha de informação, por exemplo, não é, que venha ajudar a fazer com que as pessoas compreendam que tem que ficar em casa, que é isolamento mesmo, que não temos ainda as condições para enfrentar essa pandemia de outra maneira, né? Você pode observar, eu fiquei olhando uns vídeos que passaram de prefeitos italianos, eles vão à televisão, por exemplo, para criticar esse uso dos cabeleireiros, né? Que vão de uma casa a outra, as mulheres pedindo para que eles atendam os seus pedidos. E o prefeito é muito claro, olha, o caixão da Covid é fechado, não adianta você pentear o cabelo trazendo a Covid para dentro de casa na pessoa do cabeleireiro. Quer dizer, eles são muito mais radicais, assim, na expressão dessa comunicação. Quer dizer, o que nós precisamos? Nós precisamos de isolamento, né? Há 17 estados, secretários de saúde, que estão pedindo medidas de lockdown, né, para o governo federal, uma medida nacional, né? Nós precisamos de mais dinheiro para o SUS e nós observamos que 80 bilhões do dinheiro reservado para o combate à pandemia não foi gasto. Quer dizer, então, não é que falta dinheiro, não há disposição de injetar esse dinheiro no SUS. Nós precisamos ampliar de novo os leitos de UTI, não mais com esses hospitais de campanha, porque eles se revelaram muito mais uma fonte de negociatas e não operaram adequadamente, mas lembrando que existem hospitais que estão podendo ampliar suas capacidades, podem ser reformados rapidamente e podem incorporar na sua própria estrutura, né, essas melhorias que vão ser feitas agora, se forem feitas, para enfrentar a pandemia, né? Ao lado disso, tem uma campanha de vacinação que precisa deslanchar, né? Nós já tivemos dificuldades na compra das vacinas por conta das relações diplomáticas do Brasil, né, com a China, com a Rússia, que, enfim, quer dizer, nós entramos agora na COVAX. A COVAX é uma espécie de
de consórcio para poder oferecer vacinas, principalmente para os países mais pobres. E o Brasil só agora, na premência, sendo o país que vive a situação mais crítica da pandemia no mundo, entra para a COVAX agora, né? Então, é muito triste. Nós estamos prevendo, inclusive, que a pandemia vai ficar mais brava, vai matar mais gente, né? E não é possível mais pensar que os governadores, sob pressão dos empresários de restaurantes, de negócios, mantenham a economia semi-aberta, porque é a mesma coisa que não fazer nada. Para você conter o vírus, não pode circular. Então, esse negócio...